Amém, queridos? Tome o teu lugar. Nós vamos ministrar uma palavra só, aleluia, para depois orar, amém? Nós temos crido num culto de quinta-feira realmente profético para vitória, com palavras que nos encorajem a vencer mesmo, com palavras que venham de encontro ao nosso coração para nos ensinar a sair muitas vezes desses lugares que nós nos encontramos. E eu quero falar sobre fé nessa noite, aleluia. Eu quero falar sobre tudo isso que nós cantamos, sobre o testemunho da Maçai. Não vale, eu ia usar esse testemunho para selar a minha palavra agora, né? Não tem como. Mas nós vamos falar sobre essa fé que persevera até ver a vitória do Senhor nas nossas vidas. E vamos falar sobre as promessas de Deus. E eu queria convidar você a ter um olhar diferente para as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus são projetos, diga projetos. E o que é um projeto? É algo que está para ser realizado, para ser concretizado, né? Quando nós fizemos o projeto da nossa casa, e ali o engenheiro, a arquiteta, Joyce fez aquele projeto, era só um projeto. Mas com muito trabalho, muito investimento, muita dedicação, muita oração, muitas lágrimas, muitos momentos difíceis, hoje não é mais um projeto, hoje já é uma realidade, eu moro lá. Amém? Então as promessas de Deus é isso, é um projeto de Deus. O que Deus projetou para nós, o que Deus projetou para a igreja, o que Deus projetou para a tua vida, para a tua família. E se você não tiver uma revelação disso, você vai achar que é uma história para alguém, que é uma boa palavra de ensino, que deve estar no meu coração. Não que nada disso é real, mas compreenda. Mas você não vai se dedicar com desespero como nós naquele tempo, né, usando a alegoria. Meu Deus, eu preciso mudar para minha casa. Nós estávamos morando de favor ali no sítio, muito lindo, mas eu precisava ir para minha casa. Havia uma necessidade, uma urgência no nosso coração. Não havia outro plano, outro projeto. Não havia um plano B, não havia outra saída. Só havia uma opção: concluir aquele projeto. E quando há essa revelação no nosso coração, você começa a ter direção e foco. E a fé entra em ação. Porque você compreende que é um projeto de Deus para a tua vida, para a tua família. E aquele projeto não pode ser mudado. Já pensou? O construtor, que foi uma bênção na nossa vida, irmãos. Eu testemunho isso. Irmão Beto da Edna foi um presente de Deus. Segundo o Marcelo, disse que quando a gente ficar mais velho, vai ter que morar numa casa menor. Eu só vou construir se o Beto construir. Que, gente, ele deu descanso para nosso coração durante aquele período. Uma bênção de Deus. Mas aquele projeto não podia ser mudado por ele. Ah, pastor, eu acho que eu não gostei muito disso aqui, ó. Estava pensando. Não. Ele estava ali para executar um projeto. E quando há essa revelação que a palavra de Deus tem projetos de Deus para a nossa vida, promessas são projetos de Deus para a nossa vida, então não há dúvida do que fazer ou como fazer, já está escrito. A questão é, como nós vamos executar esse projeto na nossa vida? E nós estamos aqui nessa noite para aprender a viver os projetos de Deus na nossa vida. Quem crê, diga amém. Não é para mudá-los, não é para questioná-los, não é para duvidar, mas é para aprender como o Senhor vai deixar de ser um projeto. Por 40 anos o projeto da irmã Mico era a salvação de seu José, porque seus filhos já eram salvos, seus genros, seus netos, suas netas. Mas o sonho dela, o projeto de Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Era um projeto, era uma promessa. E por 40 anos ela trabalhou e essa semana ela recebeu a vitória. Porque isso, queridos, se nós perseverarmos, estivermos, com foco, determinados a viver aquele projeto de Deus, não importa
qual a dificuldade, se é difícil, se não é, demorado ou não é. Mas se nós tivermos essa revelação, nós vamos permanecer no caminho, no foco. E um dia aquilo que era um projeto vai se tornar um testemunho real na nossa vida. Isso em todas as áreas da nossa vida. Agora, quem é que realiza projetos? Quem é que conquista as promessas? Quem é que vive isso? Quem tem fé, diga fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, tá bom. Deus se entristece com o incrédulo. Por isso que Jesus tantas vezes usou a expressão, se admirou da fé de alguns, falou, foi a tua fé que realizou. Tá bom, glória a Deus, minha vida espiritual com Deus eu preciso ter fé, senão eu não agrado a Deus. Mas não é só essa questão. Você já conversou com alguém desanimado? Com alguém incrédulo? Sem sonho, sem projeto? Meu Deus, como é triste isso. Qualquer coisa é motivo para parar, para desistir, para não prosseguir, não consegue crer. As suas frustrações e as suas decepções o impede de crer que Deus continua sendo Deus e que Deus não muda o projeto dele a nosso respeito, amém? Pode acontecer o que for. Nós vamos ver isso essa noite com alguns textos da palavra. Eu estou muito empolgada. Deus falou muito comigo, porque Deus fala conosco primeiro, amém? E eu creio que Ele vai falar com alguns aqui nessa noite, em nome de Jesus. Naquela palavra que o Senhor me deu, falando sobre Malaquias 3:10, que quando nós trazemos os dízimos e as ofertas, obediência mais fé gera consagração, e quando a nossa vida está consagrada, e entenda você, não é só a área financeira, é um todo, nós vamos ver nessa noite, mas quando a nossa vida está consagrada ao Senhor, a consagração é que abre as janelas dos céus. E quando as janelas dos céus estão abertas, então a bênção do Senhor vem. E essa bênção no singular nós aprendemos que é a ação sobrenatural de Deus na nossa vida, que nos capacita a tomar posse das bênçãos, das promessas, amém? Quem estava aqui foi ministrado com isso, Quem não estava, então hoje você aprendeu. Fé mais obediência aos mandamentos gera consagração. Consagração abre as janelas dos céus abertas, o toque sobrenatural de Deus vem para nos mudar, nos transformar, nos capacitar, para que nós possamos tomar posse, então, das promessas, das bênçãos, do projeto de Deus. Então, nessa noite, vamos entender que essa primeira parte, nós já temos vivido, somos homens e mulheres com o sobrenatural de Deus, amém? Cheios do Espírito Santo, e agora nós queremos tomar posse das promessas do projeto de Deus para nós. E lá em Deuteronômio, capítulo 28, então, nós temos uma lista. Nós temos aqui um esboço resumido do projeto de Deus para Israel naquele tempo. E que é para nós hoje, porque Jesus veio cumprir a lei para que todas as bênçãos da lei fosse nossa herança, Em Cristo Jesus, nós nos tornamos herdeiro das promessas de Abraão, amém? Então não é Antigo Testamento para o tempo da lei. Quem crê em Jesus se tornou filho de Deus, se tornou filho de Abraão e herdeiro das promessas de Abraão. Você crê? Diga, eu creio que tudo que Deus prometeu para Abraão, em Cristo Jesus, é a minha herança, é o projeto de Deus para a minha vida, amém? Então aqui tem um esboço do projeto de Deus para Israel, naquele momento. E nós vamos ler esse projeto de Deus antes de contextualizar e aprender um pouco. Então preste atenção nesse projeto de Deus. Olha, eu vou dizer, quando eu me converti, a minha vida era tão fora do projeto de Deus, mas tão fora do projeto de Deus, que eu orava esse capítulo de Deuteronômio 28, do 1 até o 14, todos os dias, eu sabia de cor. Preciso voltar a fazer isso.
decora, eu orava, Senhor, porque está escrito, e eu ia citando, cada um, ia contextualizando para a minha realidade aquilo. Era o projeto perfeito de Deus que eu precisava, mas eu não tinha quase nada, ou praticamente nada daquilo. Mas tinha Jesus. Então você pode pegar a palavra de Deus, as promessas de Deus, assim como o engenheiro precisa ler o projeto para executar, assim como um construtor precisa ler o projeto para executar aquilo que foi projetado, eu e você precisamos ler o projeto para executar. Tem muita gente fazendo coisas que Deus não mandou fazer, não fazendo coisas que Deus mandou fazer, e depois não dá certo, amém? Edifica sobre areia, e sobre areia não tem sustentação, não prevalece. Mas quando nós edificamos sobre a rocha, disse Jesus, vai vir o vento, a tempestade, o vento impetuoso, as águas da vida, as más notícias, as tribulações, mas você edificou a tua casa sobre a rocha, e quando passar tudo isso, vai se olhar e vai ver a tua vida e a tua casa de pé diante de Deus. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler na linguagem de hoje, eu creio que aí tem uma bem parecida. Mas diz assim, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Moisés disse ao povo, lembre-se que Moisés era o homem que falava face a face com Deus, que recebia as direções diretamente de Deus. Então aqui ele está reproduzindo para o povo uma direção do coração de Deus. Se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos, que eu lhe estou dando hoje, diga hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação no mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Promessa de Deus. Diga, obediência atrai as bênçãos. Eu creio que em outra linguagem diz assim, acho que é na RA, aqui ó. Todas essas bênçãos, volta irmão na outra, que estava. 28:1, voltei. Todas essas bênçãos, é 2 então. Então vai, perdão aí. Todas essas bênçãos te seguirão, então já estou falando eu, né? Todas essas bênçãos te seguirão e te seguirão aonde? Andando no mundo? Na tua vontade? Do jeito que você pensa? Não. Andando enquanto você está lá lendo o projeto de Deus, entendendo o projeto de Deus, trabalhando no projeto de Deus, firmando as tuas bases no projeto de Deus. Tem dia de choro, tem dia de lágrima, tem dia de dor, tem dia de perda, tem dia de festa, tem dia de alegria, tem dia de testemunho, tem dia de clamor, e você está lá, andando, lendo, tentando viver o projeto de Deus. Quando você é assim, então todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. E aí ele começa a dizer o que vai te alcançar. Diz assim, vamos aprender aqui. Deus te abençoará na cidade e nos campos, diga em todo lugar. Deus os abençoará, dando-lhes muitos filhos, boas colheitas, muitas crias de gado e de ovelha, diga minha família. Deus os abençoará com todas as colheitas de trigo e de cevada, com muita comida, digo meu salário. Deus os abençoará em tudo o que fizerem, diga o meu trabalho. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, o diabo é organizado, mas fugirão para todos os lados em desordem, diga vitória. Amém? O Senhor nosso Deus os abençoará em tudo o que fizerem, e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios, e Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a você. Aqui ele está reafirmando tudo o que ele já falou.
Parece nós, né, queridos? Que já ouvimos 1000 vezes a mesma coisa, mas parece que não conseguimos ter uma revelação. Se obedecerem todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. E todos os outros povos, todas as outras pessoas, todas as outras famílias verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Escute. Vamos contextualizar. Naquela época, como é que um povo era vitorioso? Ganhava as guerras e as outras nações tinham medo daquele povo que estava ganhando as guerras. Hoje, em nome de Jesus, ninguém vai ter medo de nós, misericórdia. Só o diabo. Então, o que significa para nós esse terão medo de vocês? Terão temor do Deus que nós servimos. Terão respeito por nós. Reconhecerão que Deus é conosco. Não vão tentar fazer negociatas com a gente, porque sabe que nós vamos falar não. Não vão fazer convites pecaminosos, porque sabe que vamos dizer não. Terão temor, porque vão dizer, não, aquele ali é crente, ele não faz essas coisas. Ele não mente, não engana, não trapaceia, não pega diferenças, não dá um jeitinho brasileiro, não dá uma enroladinha lá no trabalho para passar a hora, acabar o dia logo. Não, esse é diferente. Esse é crente. Amém? E terão temor de nós. Terão temor, porque saberão que nós pertencemos a Deus. E Ele lhe dará muitos filhos. Aí eu não consegui viver essa promessa, só os espirituais, né? Muitos animais e boas colheitas na terra, que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados. Agora, olha aqui, o que Malaquias fala, lá em Malaquias 3:10, sentenças de anos depois, é um falar de novo, é o ruminar, é o relembrar dessa promessa aqui, que Israel está recebendo. Deus abrirá os céus. Olha, gente, que tremendo. Acompanha aí, porque essa versão aqui é extraordinária. Deus abrirá os céus, onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhes dará chuva no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém, se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje estou dando a vocês. Ele fará com que fiquem em primeiro lugar entre as nações, e não por último, e fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Diga glória a Deus. Fale assim comigo, eu creio que as notícias que falarão a meu respeito é de uma vida de crescimento, de glória em glória. As pessoas vão olhar para a minha vida e vão reconhecer que eu estou crescendo em todas as áreas. Amém? As pessoas vão olhar e vão reconhecer. Fama aqui, né? Boa fama, aleluia. Não má fama, boa fama. Você viu aquele irmão? Nossa, há um tempo atrás, nossa, desde que eu conheço aquela família, a vida inteira pagaram aluguel, mas o irmão comprou uma casa, você viu que bênção? Posso ouvir um glória a Deus para quem não tem casa ainda? Projeto! Porque Deus é Deus de casa, amém? Estava dando uma terra para o povo, esse negócio é de Deus, ter casa. Projeto. Nossa, você viu aquele irmão? Meu Deus, não parava em nenhum lugar no trabalho, mas depois que ele começou a ir lá naquela igreja, aleluia, ele começou a estudar, começou a trabalhar naquela empresa, tem crescido, hoje já é chefe de setor lá. Meu Deus, como ele é abençoado. Você viu? Lá na empresa vai dizer, você viu aquele irmão, aquela irmã? Outro dia mesmo começou aqui, agora o chefe já coloca tudo na mão dele, amém? Projeto
de Deus para a minha vida e para a tua vida. Projeto de Deus. Para que você sempre cresça e nunca diminua. Diga, Deus tem para mim um projeto onde eu sempre cresço e nunca diminuo. Esse projeto, irmãos, já viu pessoas que estão sempre recomeçando, dizendo, glória a Deus, Deus é Deus de recomeço. Não é o projeto de Deus. É que construiu errado. Você já viu em construção? Quantos aqui são pedreiros ou entendem do assunto? Ninguém. Nossa, só Alexandre, amém. Você sabe que de vez em quando constrói umas coisas que estavam errado, né? Aí o que faz? Quebra tudo e faz de novo, né? Trabalha 2 vezes. Às vezes é pior para arrumar o que fez errado do que ter feito certo. Então, queridos, nós precisamos aprender isso. Que é um projeto de Deus que, se não está dando certo ainda na nossa vida, o problema não está no projeto, nas bênçãos, na palavra, no pregador, ou em qualquer que seja o lugar. A questão é que às vezes nós estamos construindo de maneira errada, edificando de maneira errada. Amém? Diga, Deus tem um projeto para a minha vida. Aí a esposa e o esposo vêm para o culto, olha que bonitinho, Sandra e a Simone. Aí está ouvindo a palavra, o Sandro está assim, fala a Deus com a Simone, porque ela precisa entender o projeto que o Senhor tem para ela como esposa, né? Porque eu sou um marido, projeto nota 1000, perfeito. E aí a Simone está assim, ai, fala a Deus com esse homem, porque ele precisa entender o projeto de Deus para ele. Porque o Senhor sabe, né? Eu sou uma esposa nota 1000 perfeita. Amém? Digo, o projeto de Deus é para mim. Não é para o irmão, não é para o marido, não é para os filhos, é para mim. Eu não posso edificar a vida de ninguém, mas eu posso edificar a minha vida. Aconselhando uma situação de casal, eu falei hoje para o Marcelo, esse negócio está muito complicado. Porque fala com ele diz assim, ó, tá vendo, ela não melhora. Aí fala com ela, ele fala assim, ó, tá vendo, ele não muda. Vai dar certo um negócio desse? Está um querendo edificar o projeto do outro. Viver no lugar do outro, aquilo que Deus tem. Não, é para a minha vida. É para a minha história. E se eu estiver edificando aquilo que Deus projetou para mim, pode ficar tranquilo, você vai conquistar, você vai ser um vitorioso. Você vai desfrutar das promessas de Deus. Não é isso que está escrito aqui? Não é isso que nós acabamos de ler? E ele termina dizendo, nunca se desviem desses mandamentos que hoje estou dando a vocês. Nem para a direita, nem de um lado, nem do outro. E nunca adorem outros deuses. E depois do versículo 15, ele começa a falar das maldições. Nós não gostamos dessa parte, eu não vou entrar nela, senão você não vem mais no culto de quinta. Porque nós só gostamos de bênção, amém? Nós somos resgatados por Jesus para dar certo, não para dar errado, amém? Então eu sou uma mulher de muita fé, muito otimista. Dá errado, eu já faço errado, eu já dou conta disso. Preciso aprender. Preciso aprender como é que dá certo. Você é como eu? Não, eu preciso aprender o que é o certo, qual é o projeto de Deus. Porque o errado eu já faço muitos embaraços. Então eu preciso aprender, meditar e descobrir o projeto de Deus. Mas a questão é, do versículo 1 até o versículo 14, é uma vida debaixo da proteção de Deus. E a partir daí é uma vida sem a proteção de Deus. Por muito tempo, quando eu lia esses versículos, olha, mas se vocês não obedecerem, essas maldições virão sobre ti. Eu falava, nossa, difícil para nós entendermos um Deus do amor, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, amaldiçoar. Não é difícil para nós compreendermos isso? Mas na verdade isso é meio cultural, né? É uma expressão muito antiga. Sabe aquela expressão? Ah, Deus quis assim. Nós usamos essa expressão, mas ela é equivocada. Se foi bênção, Deus quis assim, mas se foi ruim, não é o projeto de Deus, não é, mas nós usamos. Ai, morreu, partiu, tão novo, Deus quis assim. Não. Alguma coisa deu errado no projeto, no meio do caminho. Mas não é esse o foco. O foco é, quando as maldições nos alcançam, e não as bênçãos nos alcançam. Quando você olha para a história de Israel,
Aqui é um projeto, aqui é uma promessa, eles estão para entrar na terra prometida. Mas se você estudar a história de Israel, você vai ver inúmeras vezes em que Israel viveu maldição, fome, perdeu as guerras, foi dominado por outros reis, foi levado como escravos. Por quê, queridos? Para mim, minha revelação que eu tenho. Porque quando nós andamos em obediência, a mão de Deus está conduzindo a nossa vida. Não falta chuva no tempo certo, não falta vitória sobre os inimigos que se levantam, não falta a graça de Deus que nos conduz. Mas quando nós andamos no pecado, quando nós pecamos, desobedecemos os mandamentos, aquele guarda-chuva, aquela mão poderosa de Deus sai. E aonde o que entra? O que Jesus então diz em João 10:10? O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em sempre. Deus mostrando o projeto dele. Meu projeto, agora na graça, Jesus, o meu projeto para a igreja é que a igreja viva uma vida abundante. Tenho usado muito essa expressão porque eu creio mesmo. Às vezes conversando com o Marcelo, conversando com alguns líderes, eu falo, olha, a gente precisa ajudar esse irmão a morar no céu. Precisa ir para o céu. Amém? Porque não vale tudo aqui na terra. A eternidade e a nossa salvação é mais importante. E você sabia que existem duas posturas diante da salvação? Existe a salvação para a eternidade, amém? Tem alguém aqui no meio de nós que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Não fez essa oração dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida, entra na minha vida, no meu coração? Glória a Deus, você pode fazer isso nessa noite. Porque quando nós fazemos essa oração uma única vez, nós somos salvos. Vamos morar no céu, amém? A não ser que a gente apronte muito. Porque nós vivemos no tempo da graça. Mas existe uma outra salvação, que se renova todas as manhãs na nossa vida. Que salvação é essa? Ser salvo da nossa mentalidade para viver as promessas, das nossas doenças, da nossa visão carnal, do nosso comportamento equivocado. Todos os dias eu e você precisamos ser salvos. Para morar no céu? Não, para viver as promessas. Então, as promessas de Deus é uma conquista diária. É possível você passar uma vida inteira, ser salvo, morar no céu, mas escrever uma história aqui na terra, durante esse período que você está servindo a Deus, de dores, de muito sofrimento. E glória a Deus, o importante é morar no céu. Mas não é esse o projeto de Deus. É para que eu e você sejamos abençoados. O propósito de Jesus é, eu vim para dar vida e vida em todos os dias. Só que para isso você precisa ter fé, andar pela fé, compreender a palavra de Deus, se alinhar com a palavra de Deus, usar as ferramentas da palavra de Deus, para que você possa desfrutar dessas promessas do Senhor. Agora, antes de nós irmos em dois textos do Senhor Jesus, eu gostaria que você pensasse um pouco mais nesse momento aqui de Deuteronômio 28. Eu vou dar uma pincelada, um outro momento nós vamos meditar melhor nisso. Mas, queridos, aqui havia se passado 40 anos da promessa de Deus, quando Deus tirou eles do Egito. Preste atenção. Quando Deus os tirou do Egito e fez todas aquelas promessas para eles, que já havia prometido em Abraão, Moisés separa 12 espias e manda para espiar a terra da promessa. Preste atenção no que Deus está querendo nos dizer. Eu e você não andamos perdidos. Mas o que Deus tem para mim? Mas o que Deus quer de mim? Não. Se você orar e meditar na palavra, você tem direção. Você não está andando perdido por aí, dando tiro para todo lado para ver o que acerta. Não, Deus tem algo exclusivo para você. Ele te chamou para algo. E aí, queridos,
Moisés então manda aqueles 12 homens espiar a terra, olhar, observar o que será que tem lá, como que é, como vamos entrar, qual é a estratégia para ter uma vida vitoriosa. E aqueles 12 homens vai, a maioria que conhece a história. E eles chegam lá, eles observam os 12, eu quero brincar um pouco com esse texto. Vamos imaginar os 12 voltaram para dar um relato daquilo que eles viram. Diga, ver. Natural. O ver, natural. Porque a igreja está aqui na terra, nós não somos lunáticos, amém, queridos? Nós lidamos com o mundo espiritual e natural. E quando eles chegam daquele relato, vamos imaginar, os espias conversando ali no caminho antes de chegar para Moisés. E aqueles 10 espias falam assim, para Josué e Caleb, você viu que lá tem gigante? Caleb, vou falar mais de Caleb. Eu vi, lá tem gigantes. Você viu? As cidades fortificadas, a gente mora em tenda. E lá eles têm verdadeiras muralhas. Você viu? Eu vi as muralhas. Você viu as armas de guerra deles? A gente era escravo. A gente não sabe fazer nada, a não sei amassar barro. E você viu as armas deles? E Josué e Caleb falam, eu vi. Eu vi as armas poderosas deles. Você viu como eles são um povo grande, com um exército poderoso? A gente é um bando de irmão, de levita, que adora ao Senhor. E você viu aquele exército daqueles povos, do filisteu, do amorreu, do cananeu? E Josué e Caleb dizem, eu vi. Então, se fosse eu ia falar assim para eles, então, você viu as 10 pragas lá no Egito? Fogo caindo do céu, rã brotando de todo lado, gafanhoto, a lua se tornando em trevas, o rio Nilo, você viu? Ele, eu vi. Você viu naquela noite que a gente passou aquele sangue do cordeiro na porta e o anjo matou todo o primogênito do Egito, só não os nossos? Você viu? Eu vi. E você viu o que Deus fez com os egípcios, que no final eles nos liberaram e deram todas as suas riquezas, o ouro, a prata, as pedras preciosas, e a gente saiu de lá riquíssimo? Você viu? Eu vi. Você viu que quando a gente estava diante daquele mar, a gente ia morrer nas mãos de Faraó, o mar se abriu, e a gente passou em terra seca? Você viu? E eles vão falar, eu vi. E você viu que todos os dias tem uma nuvem de glória que cobre a gente para não queimar a nossa pele no deserto? Você viu? Vi. E que de noite tem uma coluna de fogo que ilumina, que aquece, que espanta os bichos peçonhentos do deserto? Você viu? E eles vão dizer o quê? Você viu a água brotando da rocha? Você viu o maná caindo dos céus? E eles vão dizer o quê? E aí eles falaram o que para Moisés? Todos eles viram. Mas Josué e Caleb disseram assim, fichinha o negócio lá. Porque o que eu tenho visto, e o que Deus tem feito, e as maravilhas do meu Deus, não é nada diante de gigante, de muralhas fortificadas, de exército poderoso. Deus é por nós e Ele vai nos dar a vitória. Amém? O mesmo lugar, a mesma visão, as mesmas coisas, mas o que você tem visto? E do que a tua boca tem falado? Olha que interessante, irmãos. Como o inferno é um inferno. Eu fico pensando, se nós fôssemos Moisés, vamos pensar que Moisés era o homem de falar com Deus face a face. Aí Moisés está com um relatório de 2, muito parecido com o que Deus havia falado, e de 10, contrário do que Deus tinha falado. Qual era o mínimo, se fosse nós, no lugar de Moisés? Eu ia subir um monte, fazer mais 40 dias de jejum e falar, Deus, e agora? Quem está certo? Os 10 que estão falando contra a tua promessa,
contra o projeto. Esse projeto vai falir, não vai dar certo. Ou os dois corajosos ali que comprou uma briga com todo mundo e está dizendo que nós vamos ser vitoriosos. Senhor, quem está certo? Quem eu devolvi? Você crê que Deus era poderoso para matar aqueles 10? Deus já havia aberto a terra e engolido milhares de milhares que se rebelaram contra Arão. Não podia. Mas a palavra do Senhor diz que por causa daquela rebelião, porque eles não creram no Deus Todo-Poderoso, que já tinha feito tantas coisas, poderia fazer de novo, eles não creram. Por 40 anos, eles andaram errante naquele deserto. Queridos, as decisões tomadas, a visão ajustada, em Números 22, esse texto está lá em Números 22, determinou o futuro daquela geração. Aquela geração morreu, sem receber as promessas de Deus. Só Josué e Caleb entrou na terra prometida daquela geração. Por causa da maneira que eles enxergaram as lutas e os desafios da vida. E se você for ler aquele texto, aqui, 40 anos depois, Moisés está dizendo, pelo amor de Deus, olha para trás e veja as coisas ruins e aprenda. E olha e veja as coisas boas e cresça. Amém? Não é para morrer, não é para a morte. Vocês vão entrar na terra. Vocês vão possuir a terra, Moisés está dizendo. Então compreenda o agir sobrenatural de Deus. É essa a instrução de Moisés aqui. Mas aquelas decisões tomadas lá em Número 22, determinou o futuro. Hoje nós conhecemos a história e podemos ler, mas quantas decisões nós estamos tomando hoje, que nós tomamos algum tempo atrás, que está determinando o nosso futuro. Você viu o Deus Todo-Poderoso que você tem? Você crê que a luta e os gigantes que você tem não é nada diante do poder desse Deus? Então do que a tua boca vai falar? Porque Josué e Caleb disse assim, eles são como gafanhotos, nós vamos devorar eles. Os 10 disseram assim, não, a gente é um gafanhoto e vai ser devorado. E começaram a inflamar o coração do povo. Você já percebeu que quando você tem uma visão equivocada de quem você é e de quem é o teu Deus, a gente começa a reclamar, murmurar? Porque também, veja bem, olha só, fez, não fez. E aí nós começamos a procurar culpados, e aí nós começamos a ver as debilidades, e aí nós começamos a acusar, porque o povo começou a acusar Moisés. Foi para isso que você nos trouxe aqui. Mas Josué e Caleb, eu falo que esses dois homens, queridos, quando chegar lá eu quero abraçá-los, porque pensa em dois homens extraordinários. Conviver 40 anos com um povo rebelde, incrédulo, murmurador, e eles permaneceram santo na sua visão e no seu coração. Você quer ter esse coração? Você tem. Eu não vou ter, eu vou continuar crendo no poder de Deus. E quando eles chegam lá naquele dia, Josué dá a terra prometida para eles. E eles falam assim para Josué, olha, eu ainda sou como naquele dia, tenho vigor e vitalidade para possuir a terra, para entrar e sair, e já com uma idade aproximada de 80 anos, eles vão expulsar os inimigos, que eles queriam ter feito há 40 anos atrás. Entrar na terra, e edificar a base da sua família ali. Diga decisões. Como você tem enxergado a tua vida? Como você tem olhado para os desafios? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Como você tem olhado para as coisas que Deus tem te dado? Como um gigante que devora os gafanhotos? Ou como um gafanhoto que é devorado pelo gigante? E eu quero encerrar com 2 textos de Jesus. Mateus 7. Só para a gente ver como a palavra de Deus, ela se confirma. Mateus 7, versículo 7 diz assim, peçam, deixa eu ler aí com vocês, né? É do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Diga, perseverança. Versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Sabe o que Jesus está dizendo? O Pai tem um projeto perfeito, maravilhoso para os filhos. Deus tem uma história extraordinária para você. Mas você precisa aprender com a palavra de Deus como viver tudo isso. Como executar tudo isso pela fé. Agora, só pode orar. Só pode bater. Você já foi na casa de alguém procurar alguém? Ou quando alguém chega na tua casa, o que a pessoa faz? Por que ela bate naquela porta? Porque ela acredita que você está lá? Ou tem alguém lá? Se ela sabe que não tem ninguém, ela nem vai. Você tem crido que o Pai tem boas coisas para te dar, por isso você bate? Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, abre, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu quero. Até agora eu não tive, mas eu continuo crendo que aí no céu tem dádivas para mim, não é isso que nós lemos? Eu continuo crendo que ainda não chegou, mas vai chegar a minha promessa, e o que o Senhor tem é bom, perfeito e agradável, então eu bato. Agora, se você não crê, eu lembro de uma situação muito triste, antiga, que, tratando uma pessoa com muitas frustrações, eu começava a pontuar coisas para gerar esperança. Não, mas ó, o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir, vamos orar, vamos começar por aqui. Ela falava, para que eu vou começar? Para dar errado de novo? Para que eu vou bater, se não vai abrir? Não existe nada pior que uma pessoa sem esperança, sem fé. Porque a fé é a certeza, não deu tudo errado, quem sabe, eu não tenho sabido como fazer, mas eu creio, então eu vou continuar lutando, eu vou continuar batendo, eu vou continuar orando, eu vou continuar confessando a palavra, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar, porque eu creio que o meu Pai tem coisas boas para me dar, e Ele quer me dar. Quem é pai aqui compreende o que eu estou falando? Agora a gente também compreende, né? Quando os filhos ficam um pouquinho mais velhos, que nem tudo que a gente quer dar, eles querem. Que nem tudo que a gente projetou, eles querem. Que eles têm o livre-arbítrio deles. E você acha que Deus é como? Às vezes Deus olha para nós e fala assim, criatura, isso que você está fazendo não faz parte do meu projeto, você vai ter que destruir isso aí e começar de novo. Não é assim. Você está com uma visão equivocada. Você não está tendo uma leitura correta. Você não está crendo, você não tem fé. Então a fé é que nos posiciona. E olha o que Jesus diz em Mateus 21. Aqui Jesus está andando com os seus discípulos, é uma outra pregação. Não vamos entrar nesse contexto, mas eles chegam perto de uma figueira cheia de folhas, muito linda, para pegar fruto para comer. Eles estavam com fome e não havia fruto, e Jesus amaldiçoou aquela figueira. Às vezes a gente fala, nossa, por que Jesus iria amaldiçoar uma plantinha? Porque toda figueira, quando ela dava folhas vistosas, é porque era o tempo de frutos. Aqui é uma outra pregação que fala de aparência. Sabe pessoa de aparência? Oh, glorioso Deus, que bênção, né? Então, tem uma historinha que diz que o pastor começou a pregar na igreja, pregar sempre a mesma pregação, um português errado, equivocado, mas cheio da graça de Deus, e aquela igreja começou a crescer. Um dia os diáconos, sempre os diáconos, aleluia, por isso que a gente não dá muito assim, né? Não deixa os diáconos ser muito poderosos aqui, porque vai que quer tirar a gente, né? Brincadeira, eles são uma bênção. Mas aí um dia os diáconos reuniram e falou,
pastor, o senhor precisa melhorar um pouco a tua pregação. Precisa ser mais eloquente, precisa usar um vocabulário mais culto, precisa, né? Hoje a gente tem empresários aqui na igreja, a gente tem psicólogos, dentistas, médicos, amém? Posso ouvir amém? Bancários. E aí o senhor fica essa pregação simplória, fica falando problema, não problema. E aí aquele pastor disse que olhou para aquilo, pensou e falou, olha, eu prego para ovelhas, as girafas vai ter que se curvar para ouvir. Hã? Quem é pregador compreende, né? Você está aqui pregando, o irmão está lá. Porque Deus está falando com ele algo melhor do que a pregação que ele vai pregar lá na célula, o conselho que ele vai dar, então ele vai para lá, ele vem para cá, ele vira a Bíblia. Ou o celular. Porque lógico, aquela pregação do altar é tão simples, mas normalmente quem faz isso não está conseguindo viver nem o A, E, I, ou U da palavra. Quem dirá o tudo? Para falar, olha aquele pregador. Então, amém, nós pregamos para ovelhas. Se tem alguma girafa aqui, vai precisar abaixar para ouvir a simplicidade do Evangelho. Amém? E Jesus, então, ele chega diante daquela figueira. Eu já mudei minha Bíblia, então nós vamos ler aqui para encerrar. E ele chega diante daquela figueira e ele amaldiçoa, porque era só aparência. Não tinha fruto de arrependimento, de fé, de boas obras. Era só aparência. E Jesus amaldiçoou aquilo. E os discípulos ficam, uau! Jesus, porém, né? O que aconteceu? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Diga fé. Tudo que eu e você precisamos é de fé. A fé nos conduz ao arrependimento. A fé nos conduz a crer nas promessas. A fé nos conduz a mudar as nossas trajetórias e reescrever o nosso caminho se preciso for. Porque nós olhamos para a palavra e falamos, não, eu não posso continuar sendo assim. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu quero ser aquilo que a palavra de Deus diz. Quando eu me converti, eu venho de uma linhagem de mulheres dominadoras. E eu falava, Deus, não me deixa casar com um homem banana. Eu vou mandar nele. Eu falava, Deus, não deixa, porque eu vou repetir. Porque normalmente é assim, né? Os homens muito passivos procuram uma mulher que complementa ele. E as mulheres muito complementadas procuram um homem que só se encaixe nelas. Normalmente é assim. Por isso que tem relacionamento, viu, jovens, que precisa te curar. Ah, esses dois nasceu um para o outro. Cuidado, que talvez vá os dois para o buraco ou os dois para a glória. Aleluia. Tem que temperar, tem que curar. Mas eu orava tanto isso, porque eu reconhecia pela palavra, que ser uma mulher autoritária, dominadora, era pecado diante de Deus. Eu não queria aquele pecado. Então eu falava, como que eu vou fazer? Eu não sei fazer, eu sou assim. Aí Deus me deu um homem que me colocou no meu devido lugar, amém? E às vezes minha mãe olha e fala, eu não acredito, você é uma banana mesmo. Eu falo, eu prefiro ser uma banana no céu, do que uma coluna na terra, amém? Sei, qual é o teu monte? Qual tuas dificuldades? Fique de pé. Qual o nome do teu milagre nessa noite? Qual é a tua figueira que precisa morrer nessa noite? Quais são os teus projetos que precisam ser edificados nessa noite? Você viu? Você consegue ver o que Jesus fez por você na cruz? Tão grande salvação que Ele te deu, você consegue ver? Você consegue ser grato?
Você consegue bater e sonhar os sonhos de Deus. Você consegue perseverar até o fim. Você é um guerreiro incansável diante das coisas. Como você é, o Senhor está te chamando nessa noite para a tua identidade. Aqueles 10 homens destruíram, paralisaram por um tempo o projeto de Deus, mas o projeto de Deus nunca para na nossa vida. Mas eles conseguiram paralisar por 40 anos o projeto de Deus. Mas tinha chegado o momento de cumprir aquilo que Deus havia sonhado. Eles entraram na terra, amém? Porque o que Deus promete se cumpre. Eles entraram na terra, eles possuíram a terra, eles derrubaram as muralhas, eles derrubaram os gigantes, tudo aquilo que Josué e Caleb tinham falado e profetizado em concordância com a palavra de Deus, aconteceu. Só que 40 anos depois, feche os teus olhos. Isso tem tudo a ver com consagração. Quando nós somos consagrados, quando a nossa vida é consagrada ao Senhor, por isso já vai pegando a sua oferta, nós vamos orar. Quando você tem uma vida consagrada a Deus, você consegue ouvir a Deus, você consegue alinhar o teu coração à palavra de Deus, você consegue receber instrução, você consegue reconhecer as suas debilidades, você consegue aprender diante de Deus, você consegue parar e dizer, puxa vida, eu errei. Tem pessoas que têm dificuldade em dizer, eu errei. Tem pessoas que têm dificuldade em pedir perdão ou liberar perdão. Tem pessoas que têm dificuldade em se levantar de alguns fracassos e falar, puxa vida, não deu certo dessa vez, mas com o meu Deus vai dar certo agora, eu creio. Qual é o nome do teu monte? O que tem se levantado contra a tua vida? Jesus disse, se você crer. E quando aquele pai do menino endemoniado que os discípulos não puderam libertar, chegou diante de Jesus, aquele pai disse, Senhor, se o Senhor pode fazer, faça alguma coisa. Jesus disse, eu posso. Porque Ele pode todas as coisas, amém? Mas Ele disse, se você crer, tudo é possível àquele que crê. E aquele pai então disse, Senhor, eu creio, mas eu preciso aumentar a minha fé para viver milagres. Quem sabe você tem um nível de fé que não tem secado a figueira, que não tem removido o monte, que não tem gerado libertação na tua casa, e você pode nessa noite dizer, Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio que o Senhor me trouxe aqui para falar comigo, eu creio que o Senhor tem um projeto, que o Senhor tem promessas, eu creio, mas ajuda-me, Senhor. Aumenta a minha fé, abre os meus olhos, porque eu não quero apenas crer, eu não quero apenas ouvir uma pregação, eu quero viver as tuas promessas, eu quero dar o testemunho, como a Massai pôde subir aqui hoje e dar o testemunho. Eu quero ver os meus projetos se tornando testemunho. Eu quero ver os meus sonhos se tornando testemunho. Eu quero ver a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Eu quero, Senhor. Você quer? Você quer? Então levante as suas mãos, nós vamos orar agora. E enquanto eu vou orar, se você quiser sair do teu lugar, pode vir, já vir com a tua oferta. Depois nós colocamos na salva aqui. Mas essa é uma noite de milagres, foi isso que Deus falou comigo. Essa é uma noite em que muitos Josués e Calebes vão se levantar neste lugar. Porque vão escolher ver de maneira diferente a sua história. E eu não sei qual é a história que você tem vivido, o que tem acontecido com você, mas o que eu sei, o que eu vi, o que eu tenho visto, é o agir de um Deus todo-poderoso que opera milagres, que cura câncer, que liberta pessoas, que salva os filhos.
que abre portas extraordinárias de trabalho, de prosperidade, que muda cativeiros, que quebra maldições. Esse é o Deus que nós servimos e Ele está aqui nessa noite para tocar na tua vida, para tocar na tua história. Então você pode crer. Você pode crer nessa noite. Não pare de orar, não pare de profetizar, não pare de bater, não pare de declarar a palavra de Deus. Não pare, não pare. Ah, mas está dando tudo errado, continue. Ah, mas não deu certo, então mude a estratégia. Mas creia que as promessas de Deus nos alcançarão. Em algum momento da nossa caminhada, elas vão nos alcançar. E nós viveremos o extraordinário. Pai, em nome de Jesus eu oro por milagres nessa noite. Eu oro, meu Deus, pelas tuas promessas se cumprindo em nossas vidas nessa noite. Seja em qual área que o meu irmão e a minha irmã está orando, está crendo que há um Deus todo-poderoso neste lugar, que pode mudar a história, que pode abrir portas, que pode tocar. Meu Deus, eu declaro agora, Senhor, a tua unção, que quebra todo jugo, meu Deus, agindo nessas vidas, respondendo ao coração, respondendo à fé, respondendo ao clamor, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor tem boas coisas para nós. O Senhor tem boas coisas, o Senhor tem bons projetos para a nossa vida. E eu creio que nesta noite, o Senhor está revelando ao coração de muitos aqui os seus propósitos, os seus projetos. E eu declaro nessa noite, volte a sonhar. Volte a sonhar, volte a projetar. Josué e Caleb não parou de sonhar, não parou de crer, não parou de profetizar. Eles foram até o dia que eles entraram crendo, profetizando, declarando, ajustando a sua vida ao tempo de Deus. Então volte a sonhar, volte a profetizar, volte a crer nas promessas de Deus. Volte a crer no projeto de Deus para a tua vida, para a tua casa. Porque o projeto de Deus Josué diz: eu não sei o que vocês farão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Deus está fazendo nesses últimos dias no meio da igreja é levantar homens e mulheres com o coração de Josué e Caleb, que apesar de ouvir tanta coisa ruim ao lado, que apesar de ver os seus companheiros e os da sua casa com um palavreado tão negativo, que apesar de ver decisões tão equivocadas sendo tomadas, escolheram crer, perseverar, e por isso viveram as promessas de Deus, porque o projeto de Deus é individual. Porque a promessa de Deus é individual. Porque você pode no meio das trevas ser um luzeiro que ilumina todos, e não ser apagada a tua luz pelas trevas, mas iluminar as trevas que te cercam. Porque esse é Jesus. É isso que Jesus disse: tudo quanto pedires ao Pai, crendo, recebereis. Jesus disse: orai, clamai, porque tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo, recebereis. O que você quer de Deus ainda esse ano? Qual é o teu projeto? Se está na palavra de Deus, fique tranquilo. Deus está trabalhando para que o teu projeto dê certo. Deus vai te dar ferramentas adequadas para a tua construção. Deus vai te capacitar. Pode estar todo mundo à sua volta fazendo o que é errado, mas você vai fazer o que é certo, e Deus vai te honrar por isso. Pode todos à tua volta estar tomando decisões, mas você vai dizer: eu escolho ainda ouvir Deus, não os homens, não as murmurações, não o que os olhos veem, mas eu escolho viver a palavra de Deus. E por causa da tua escolha, você vai ser abençoado. Aqueles homens pararam no meio do caminho. É muito triste ver alguém parando no meio do caminho, mas você pode escolher chegar até o fim. Você pode escolher viver a promessa de Deus. Diga: Senhor, eu creio na tua promessa para a minha vida
para minha família. E antes de nós entregarmos o nosso dízimo e a nossa oferta, eu quero fazer um convite para esse casal e mais alguém que esteja nos visitando. Se vocês querem entregar a vida de vocês a Jesus, levante aí a sua mão, nós vamos orar com vocês. Porque essa é a decisão mais importante da nossa vida. Ser de Jesus. O resto Ele faz. Feche teus olhos, levante alto a sua mão. Você que quer ser um Josué e um Caleb nessa noite, dizendo assim: eu quero, Senhor. Eu creio no Senhor, eu creio no Senhor. Ramassurianda Ramachaias. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então venha com alegria, traga a sua oferta. Credo que essa é uma oferta de milagres nessa noite. Uma oferta de milagres. Pai, nós consagramos essas ofertas, esses dízimos, como milagres diante do Teu altar. Quando elas tocarem esse altar, Senhor, seja liberado no mundo espiritual as ferramentas, as estratégias que os Teus filhos precisam para andar em vitória. Porque esse é o culto da vitória. Nós viemos aqui para aprender a andar em vitória. Nós viemos aqui para aprender a derrubar muralhas, a vencer gigantes. Nós viemos aqui para aprender a remover montes. Nós viemos aqui, Senhor, para ver o milagre do Senhor acontecendo nas nossas vidas. Nós viemos aqui para aprender a crescer de glória em glória, diante da Tua presença, Pai. E é essa palavra profética que eu libero sobre o Teu povo, nesta noite, em nome de Jesus.